Os destaques desta edição. Amazonas recebe 50 milhões do Fundo Nacional Penitenciário e Melo anuncia a construção de penitenciária agrícola em Manaus. A arrecadação com multa de trânsito reduziu 57% este ano. Espécies raras de cobras são roubadas do Museu da Amazônia. Quase 20% das prefeituras brasileiras iniciarão 2017 em estado de emergência. Temer assina decreto que reajusta o salário mínimo para R$937. Conta de telefone fixo e celular pós-pago ficarão mais caras a partir de domingo. Conflitos ocorrem poucas horas após início do cessar-fogo na Síria e a Rússia bombardeia posições do Estado Islâmico em apoio à operação militar turca. Motoqueiros fantasmas voltam a atacar executando 2 homens no Jorge Teixeira. E no Monte das Oliveiras com características de acertos de contas. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Em Coberta nublado, com pancadas de chuva isoladas e temperatura máxima de 31 graus e a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para hoje em Manaus, que amanhece com 25 graus. O Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 7 milímetros. A umidade do ar está em 71%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Sexta-feira, 30 de dezembro é o 364º dia do ano. Falta um dia para terminar 2016. É dia de São Fulgêncio. Subida do Rio Negro surpreende. Foram mais 21 centímetros de quarta para quinta-feira. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 18,81 metros. Apenas sem restrições para pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1352 é eleito Papa Inocêncio VI. 1922, o Conselho dos Sovietes cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 1916, Grigori Efimovich, o Rasputin, aventureiro russo com fama de ter influência sobre a monarquia, era assassinado. 1927, abre a primeira linha de metrô japonesa em Tóquio. 1930, com que roupa de Noel Rosa era gravado fazendo grande sucesso. 1944, o estado de Washington registra sua temperatura mais baixa, menos 44 graus abaixo de zero. 1968, golpe militar de 64, divulgada uma lista de políticos caçados. 1972, Guerra do Vietnã, os Estados Unidos suspendem os pesados bombardeios ao Vietnã do Norte. 1973, o Vaticano e Israel estabeleciam relações diplomáticas. 2004, incêndio na discoteca República Cromagnon em Buenos Aires mata 194 pessoas e deixa mais de 950 feridas. Agora 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O trânsito em algumas áreas da cidade sofrerá mudanças devido às festas da virada do ano na capital. Vias no entorno do Complexo da Ponta Negra, Orla do Amarelinho e Avenida Itaúba, nas zonas Oeste, Sul e Leste, respectivamente, vão contar com interdições e desvios. Além das alterações, outra novidade será o horário estendido de algumas linhas do transporte coletivo. É bom lembrar que a Praia da Ponta Negra estará interditada para o banho a partir das 17 horas de hoje. Mais de 10 mil pessoas já deixaram a capital passando pelas rodovias AM10 e BR-174 e Ponte Rio Negro, segundo informações da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, a ASAM. Ainda segundo os órgãos, o destino mais procurado pelos manauaras é o município de Manacapuru. Por conta da movimentação das festas de fim de ano, a ASAM intensificou a fiscalização do serviço de transportes rodoviários intermunicipais e realiza até o dia 1º de janeiro diversas operações para garantir a efetividade, pontualidade e segurança dos trajetos de quem viajar entre os municípios da região metropolitana de Manaus. Serão montadas barreiras em rodovias e municípios de maior fluxo. As fiscalizações contam com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran, e das Polícias Rodoviária, Federal, Militar e Civil. Alberto Peregrini, a movimentação na Ponte Rio Negro, como é que está nesse instante? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, já fizemos essa travessia, Paulo Guerra, e a tranquilidade toma conta do trânsito nesse momento. Homens do Manaus Trans fazem desde as primeiras horas da madrugada a famosa fiscalização, Paulo Guerra, param carros tanto na ida quanto na volta. A equipe do Batran fazendo aí toda essa fiscalização, Paulo, e a movimentação, pelo menos até o presente momento, é tranquila na ponte que liga aqui Manaus ao
município de Iranduba. Nas últimas 48 horas temos observado que o trânsito na cidade está relativamente calmo, não, Peregrini? Paulo, né, nós também tivemos essa sensação, né? Já deve ser aí as pessoas que já começam a deixar a cidade, né? Para passar o Réveillon, aí nos sítios, nos municípios vizinhos, e com isso o trânsito vai ficando menor, né, Paulo? Vai ficando com um fluxo menor. Até mesmo porque, Paulo, nós temos aí o recesso escolar e isso colabora aí muito para a melhora no trânsito. Mas nem por isso deixamos de também ter notícias de alguns acidentes envolvendo choques com carros, né, Peregrini? Assim, muitos, Paulo, muitos mesmo, muitos acidentes de trânsito, a gente tem acompanhado aí aqui por ocasião do Jornal da Manhã, e a grande maioria, Paulo, dos acidentes envolvendo motoqueiros, né? Tem aí uma colisão entre dois veículos aqui e ali, mas os acidentes com motos são constantes. Ontem mesmo eu presenciei, né? Logo após ter acontecido, cheguei no local, ainda tá o motoqueiro, ainda esperava Teixeira. Alberto Peregrini, um homem foi pegar sua namorada em uma rua da zona leste da cidade, e chegando lá ela havia saído. Ele a encontrou momentos depois com um tal de Hermógenes, que o cara era enorme. O que foi que aconteceu, Peregrini? Pois é, Paulo Guedes, o camarada tinha uma namorada dele cadeirante. Ele chegou, né, ele passeava com ela, empurrava a cadeira, ele pegava ela e ficava empurrando, né, sempre pra baixo aquele negócio todo. Aí ela chegou na casa dela para namorar e perguntaram, cadê a fulana? Ela saiu com o Hermenegildo. Como assim que ela não anda? Ele foi atrás, chegou lá, Paulo Guerra, encontrou ela nos braços do Hermenegildo. Pois é, rapaz, e aí também o cara não fez nada, o Hermenegildo era enorme, não é? O Hermenegildo quase 2 metros de altura, o cara magro, né, até então, magro, e não dava pra nem pro cheiro com o Hermenegildo, ele não dava pra enfrentar. Pensou direito e voltou. Alberto Peregrini, movimentação nos prontos-socorros da cidade nesta madrugada. Muito bem, Paulo, foi tranquila, né? Já que o rapaz não enfrentou o Hermenegildo, senão ele teria frequentado uma das unidades de saúde, Paulo Guerra, mas o pronto-socorro Platão Araújo e o pronto-socorro João Lúcio, onde nós já visitamos, faltando dar uma chegadinha lá no 28 de agosto, essas duas unidades viu uma noite de madrugada relativamente tranquila, Paulo, sem nenhum número que viesse aí a assustar. Nós não passamos do cotidiano, não. Motoqueiros fantasmas voltam a atacar 2 execuções durante a noite e madrugada na cidade. Pois é, Paulo, foram duas mortes, uma na Rua do Amor. A Rua do Amor, o motoqueiro fantasma chegou e já foi descendo da moto, se aproximando da vítima, antes mesmo que trocasse alguma palavra, ele já chegou atirando. Quando chegou aproximadamente 10 metros da vítima, ele começou a atirar. Atirou até chegar perto, até que esse homem não identificado ainda acabou morrendo. E por volta dos 30 minutos da madrugada de hoje, uma outra morte aconteceu, uma outra execução também pelo motoqueiro fantasma, e aconteceu no bairro Monte das Oliveiras. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações. Paulo, deixa eu mandar um abraço, meus amigos lá do Instituto Médico Legal, de onde saímos agora há pouco, o Cláudio, a Cilce. Imagine, Paulo, a essa hora da manhã se tomava café, o café no IML era macarronada, feito pela dona Cilce. Eu falei dona Cilce. Dona Cilce fez uma macarronada, Paulo, ela fez macarrão com salsicha e disse que era macarronada. Tá bom. É contigo, Paulo. 5h56 em Manaus. A campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, realizada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, também vai fazer parte das ações do Réveillon da cidade. Um total de 120 servidores distribuídos na Ponta Negra, Avenida Itaúba e Educandos, participarão das ações. Isso, além da equipe técnica, a campanha também conta com a participação do Conselho Tutelar. A Prefeitura de Manaus terá ponto facultativo nesta sexta-feira em toda a estrutura administrativa, exceto nos serviços essenciais. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município. Saúde e Limpeza Pública montaram estratégia de ação para a continuidade dos serviços ao longo do dia. No estado não é ponto facultativo. Os funcionários que se preparem para trabalhar, não é ponto facultativo nas repartições do estado, só da prefeitura. As inscrições para o mestrado em Ciências Aplicadas à Hematologia da Universidade do Estado iniciam na próxima segunda-feira, dia 2, e terminam no dia 6.
São ofertadas 10 vagas para as seguintes graduações: medicina, enfermagem, farmácia, bioquímica, fisioterapia, ciências biológicas e odontologia. O formulário de inscrição está disponível na página do PPGH no www.emoam.am.gov.br/PPGH. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas anunciou nesta quinta-feira que vai passar a emitir a outorga do uso dos recursos hídricos. O documento será emitido pelo prazo máximo de 5 anos. A medida pretende manter a disponibilidade dos recursos hídricos do Amazonas por meio de critérios de uso. As resoluções que englobam o uso de água subterrânea e águas superficiais, bem como os formulários, estão disponíveis no site do IPAAM e deverão ser preenchidos de acordo com o uso da água. Os poços artesianos que dispõem de água subterrânea são o principal alvo do IPAAM. O órgão informou que a partir do ano que vem deverá analisar a demanda junto à concessionária do estado. A meta é regularizar postos abertos que fazem a distribuição de água e que não tem outorga e ter um controle do quantitativo do que é utilizado pela própria concessionária. 2 jiboias do Museu da Amazônia, uma rara conhecida como arco-íris e uma jiboia comum, foram furtadas na tarde de ontem aqui em Manaus. O caso foi descoberto durante uma visita guiada ao laboratório que foi invadido por criminosos ainda não identificados. 2 homens teriam cometido o delito. De acordo com o diretor operacional do museu, Roberto Moraes, o furto aconteceu por volta das 14h30. A dupla teria aproveitado o intervalo entre as visitas para quebrar as janelas e invadir o laboratório. Segundo Moraes, as cobras ficam em uma sala trancada e são expostas aos visitantes que só entram acompanhados de monitores. Os animais são de propriedade da Fundação de Medicina Tropical. Eles estão sob cuidados do museu e são utilizados diariamente para educação ambiental, especialmente com alunos de escolas públicas. Emissoras de serviço de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Oiuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamá FM em Anamá. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Acompanha eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM de Anori. Rádio Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan, em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamudá.web Rádio. Voz Amiga no Lago do Limão. Voz da Conquista, Bairro Novo Manacá, em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. O tempo é bom em Manaus, porém sujeito à instabilidade no período, a temperatura é de 25 graus. A direção do Hospital Universitário Getúlio Vargas e a reitoria da Universidade Federal do Amazonas ainda não sabem dizer quando a unidade hospitalar voltará a funcionar. O hospital foi inaugurado no dia 25 de novembro, mas logo em seguida teve as atividades suspensas devido à contaminação por fungo no mobiliário instalado no local. Temos informações do sudoeste do estado, onde está o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo. Eduardo Silva, amigo da Difusora. É rápido, Paulo. Só para falar sobre o tempo aqui na região, tem chovido diariamente. Quando não chove de dia, chove na noite ou pela madrugada. Hoje, por exemplo, choveu a tarde inteira, cessou à noite, de madrugada voltou e aí agora parou agora há pouco, Paulo. Mas o tempo está fechado aqui, quase em toda a região sudoeste do estado, aqui na microrregião do Juruá, aqui nas cidades polos daqui da microrregião. E tem chovido bastante, tem enchido bastante o Rio Juruá, tem facilitado a navegação, tem acabado com as ruas das cidades, porque todas danificadas, Paulo, e a chuva, o inverno tem ajudado a contribuir com essa destruição das ruas, que não tem recebido nenhum tipo de trabalho das prefeituras, que não é também nenhuma novidade. Previsão de chuva para hoje, o sol deve aparecer agora pela manhã, mas ameno, e muita chuva, realmente muita chuva, chuva torrencial, chuva forte com ventos, chuva típica de inverno aqui na região. Quero fechar, Paulo, dizendo aqui que a nossa equipe tem fechado os trabalhos aqui em 2016 na área policial, política, cultural, área de esporte aqui das cidades, com denúncias, atuação imparcial, dinâmica, informação, que é a ação de informar, contribuir, fabricar algo para levar ao público, com as notícias, que é a novidade, o fato, o interesse. O primeiro aviso que se dá e que se recebe, o próprio acontecimento, algo de interesse genérico. E aqui na região sudoeste do estado, a região longínqua, muito distante e também muito intensa, são muitos municípios, são muitas histórias para contar.
Fechamos aí 2016 com o jornalismo, que é a síntese do espírito moderno, a razão, a verdade, a transparência, impondo-se diante das tradições obscuras, Paulo. O questionamento de todas as autoridades e a crítica política, confiança irrestrita ao processo, etc. e tal. Fechamos 2016 aqui no JDM, o Jornal da Manhã, que na maior audiência do estado do Amazonas, o povo de Carauari, de Irunepé, de Juruá, Itamaraty, Ipixuna, Guajerá e todos os municípios daquele região, que são inúmeros daqui da região sudoeste, muito grande. Fechamos a participação, levamos aí todas as informações aos ouvintes desses municípios da capital e também do interior. Volta a Manaus, Hélio Ramos ao vivo, Jornal da Manhã, Difusora. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio, 6h09 em Manaus, que no momento tem ligeira nebulosidade com temperatura de 25 graus. Temos informações agora de Parintins, onde está Aderaldo Reis. Aderaldo, como é que está o tempo aí em Parintins nesse instante? Paulo, aqui em Parintins, o tempo, neste momento, ele amanheceu nublado. A previsão, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a previsão agora pela manhã de pancadas de chuva, né, de curta duração, que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Neste momento, na Ilha de Pinabarana, a temperatura mínima é de 24 graus e na máxima pode atingir 31 graus. A probabilidade de chuva aqui no município de Parintins, segundo o INPE, é de 80%. Paulo, a novela do pagamento dos servidores públicos de Parintins continua. A juíza de direito da terceira vara de justiça da comarca de Parintins, a doutora Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, ela negou na tarde de terça-feira o pedido da assessoria jurídica da Prefeitura de Parintins para o desbloqueio das contas bancárias da administração do prefeito Alexandre da Carvalho, do PSD. A determinação para o impedimento de qualquer movimentação financeira nas contas da Prefeitura de Parintins partiu do juiz de direito, o plantonista André Luiz Nascimento Borges de Campos, tendo como justificativa assegurar o pagamento do salário do mês de dezembro e uma parte do 13º salário do funcionalismo municipal. Na decisão em caráter de urgência, a magistrada plantonista Eline Paixão reafirma a decisão do juiz André Borges da comarca. A assessoria jurídica da administração municipal alegou ter efetuado o pagamento de parte do 13º salário do funcionalismo público no valor de R$1.627, faltando, no entanto, realizar o pagamento de 2.804 servidores, que totaliza a quantia de 2.967.000. Isso referente ao mês de dezembro. Na decisão, a juíza diz o seguinte: mantém a decisão interlocutória concedida pelo juiz plantonista no dia 23 de dezembro, permanecendo assim a proibição de saque direto de valores da conta do município de Parintins. E autorizo, diz ela, o desbloqueio do valor de 12.964.000, a fim de que seja realizado o pagamento do 13º salário dos servidores municipais. Diz um trecho da decisão da juíza de direito aqui do município de Parintins. Só que esse dinheiro não foi desbloqueado e, com isso, o servidor público de Parintins, metade não recebeu o 13º salário e o total de mais de 2.000 servidores não receberam o mês de dezembro. O prefeito Alexandre da Carvalho, não satisfeito de duas derrotas na justiça em Parintins, ele recorreu ao Tribunal de Justiça do Amazonas para gerir os 10 milhões que caíram no dia 30, ontem, nas contas da prefeitura em Parintins. Desde quarta-feira, que a juíza Eline Paixão havia autorizado o pagamento, mas Cabras ingressou com recurso contra a decisão da magistrada, retardando o pagamento do restante do 13º salário e o pagamento do mês de dezembro. Com essas idas e vindas, o servidor municipal de Parintins só vai receber, se receber, no próximo ano, Paulo. De Parintins, Aderaldo Reis, para o Jornal da Manhã. 6h13 em Manaus. Um voo que partiria de Manaus para Curaçao foi cancelado na madrugada de ontem após desentendimento entre tripulantes e passageiros no aeroporto internacional Eduardo Gomes. A confusão iniciou após a aeronave ter apresentado falhas como não funcionamento do ar-condicionado e dos banheiros, além de falta de informação.
houve tumulto dentro do avião e uma passageira afirma ter sido agredida por um comissário. O voo era o 774 da companhia aérea Incel Air e que levaria aproximadamente 150 passageiros para a ilha do Mar do Caribe. O tumulto entre tripulantes e passageiros fez com que o voo fosse cancelado e a Polícia Federal precisou intervir para acalmar os ânimos. Um grupo de passageiros e 6 tripulantes da aeronave foram encaminhados para a sala da Polícia Federal no aeroporto, onde foram ouvidos durante a manhã e liberados posteriormente. Como um grupo se recusou a seguir viagem com a mesma tripulação, a companhia aérea hospedou os passageiros em hotéis e providenciou a troca da tripulação para que eles seguissem a viagem. O governo do Amazonas planeja a construção de 14 mil habitações a partir do ano que vem. A proposta, que envolve parceria com a iniciativa privada, foi anunciada pelo governador José Melo nesta quinta-feira durante entrevistas a emissoras de televisão e rádio locais, onde fez um balanço das ações do governo em 2016 e traçou as metas para 2017. Segundo o governador, mais de 1,5 bilhão em recursos está em caixa para investir em novos projetos em áreas como infraestrutura, educação e no desenvolvimento da nova matriz econômica ambiental. A Prefeitura de Manaus vai receber 24,1 milhões de reais do governo federal até esta sexta-feira. O valor corresponde à partilha com os estados e municípios dos recursos arrecadados com a multa do programa de repatriação. A confirmação do repasse foi feita nesta quinta-feira pelo presidente Michel Temer em reunião com a Frente Nacional de Prefeitos do Palácio do Planalto. O prefeito Arthur Vigílio Neto, que participou da reunião, explicou que a maioria dos municípios precisa destes recursos para poder fechar as contas de 2017, o que não é o caso de Manaus. 6h15 em Manaus. Governador José Melo participa de cerimônia de formatura da primeira turma do 7 de Iranduba. J. Rai tem os detalhes. O governador José Melo participou na noite de ontem da cerimônia de formatura da primeira turma de concludentes do ensino médio do Centro de Educação de Tempo Integral Maria Isabel Ferreira Xavier Desterro e Silva, o 7, no quilômetro 5 da rodovia Carlos Braga. O governador foi o patrono da turma. Ele veio para a solenidade acompanhado dos secretários estaduais Algemiro Lima, de Educação, Amaral Augusto, de Comunicação Social, entre outros assessores. Entre as autoridades locais, a prefeita Madalena de Jesus, o prefeito eleito Francisco Gomes, o ex-prefeito Nonato Lopes e a coordenadora da SEDUC no município, professora Rose Eblin. Em seu discurso, José Melo disse que a formatura representa a colheita de uma semeadura iniciada quando o 7 de Iranduba foi inaugurado na gestão do ex-governador e hoje senador Omar Aziz. Na entrevista, o governador relacionou os principais investimentos programados para o ano que vem no interior e na capital do Amazonas. Temos 1,5 bilhão de reais guardados para investir, 354 milhões só na educação, 600 milhões para a infraestrutura no interior, fora os recursos que nós temos da duplicação da M070, que já estão em caixa, da duplicação da M010 até o município de Rio Preto da Eva, dinheiro em caixa, fazer os 2 anéis que saem do aeroporto até o Distrito Industrial e concluir a chamada Avenida das Flores, que vai interligar com a Avenida das Torres. O governador José Melo também anunciou que o asfaltamento da estrada de Janauari já vai ser iniciado. Já licitei, já dei ordem de serviço e tem um outro ramal, é um ramal pequeno, que eu me comprometi também, que eu vou agora licitar, que eu vou fazê-lo também. Mas também tem uma boa notícia lá para Manacapuru. Nós também demos a ordem de serviço para o ramal do Arapapá. Ele vai interligar Manacapuru no município de Iranduba. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h18 em Manaus. Prefeito eleito de Iranduba denuncia saques na Secretaria Municipal de Infraestrutura há 3 dias de começar a nova gestão. O prefeito eleito de Iranduba, Francisco Gomes, o Chico Doido, denunciou ontem que equipamentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão sendo retirados ao apagar das luzes da atual administração. Ele revelou que chegou a chamar a polícia para impedir a ação, mas nenhum boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do 31º DIP. Ligaram para mim, seu Chico, aqui na Secretaria lá de Infraestrutura, estão arrancando os ar-condicionados. Eu digo, que é isso? Eu até chamei a polícia e mandei o policial levar, conduzir o pessoal até a delegacia, mas não levaram. Para saber de onde veio isso, quem é que tá mandando aí?
Tem coisa por trás disso. E pra mim isso chama-se bandidagem. Eu não aceito esse tipo de coisa. Como é que o cara vai botar um ar-condicionado no órgão público dele e depois terminou o mandato do cara, o cara vai buscar? Isso não existe. Segundo o prefeito eleito, os condicionadores de ar foram recolocados na Secretaria de Infraestrutura. Chico Doido fez outra denúncia grave. As informações que estão sendo passadas à Comissão de Transição com relação ao patrimônio da prefeitura podem não corresponder à realidade, a julgar pelo que ele constatou ontem no garajão da prefeitura. Porque eles botam lá no papel dele, máquina tal, falta filtro e pneu. A gente chega lá, falta tudo, até o diferencial da bicha arrancaram, levaram. O prefeito eleito de Iranduba também comentou sobre as últimas notícias a respeito de pagamentos de salários de servidores municipais. Quero enganar o povo, quero deixar uma parte do povo para me pagar. Eles estavam achando que o povo não tem acesso aos depósitos. Então, na hora que caiu lá, o povo berrou. De repente, ela resolveu pagar. Não tem dinheiro? Tem sim. Não paga porque não quer, meu irmão. J. Rai para o Jornal da Manhã. Sobre as denúncias feitas pelo prefeito eleito de Iranduba, Chico Doido, ficou espaço aberto ao secretário de Infraestrutura do município, Francisco Carlos Amorim, e a própria prefeita Madalena de Jesus, caso desejem se pronunciar a respeito das declarações de Francisco Gomes. 6h20. O Amazonas vai receber 50 milhões do Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, para os investimentos em melhorias no sistema prisional. A maior parte dos recursos, aproximadamente 32 milhões de reais, será aplicada na construção de 2 novas unidades prisionais na cidade de Manacapuru e de Parintins. A unidade prisional que será construída em Manacapuru deve abrigar detentos dos municípios de Anamã, Anuri, Beruri, Caapiranga, Codajás, Iranduba, Manaquiri e Novo Airão. Já em Parintins serão concentrados os internos de cidades como Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués e Inhamundá. Com o repasse federal, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária também prevê a aquisição de bloqueadores de celular e outros equipamentos de segurança para os presídios. O governador José Melo disse que as novas unidades prisionais funcionarão como polo para abrigar detentos dessas regiões. Melo disse ainda que está finalizando o projeto de parceria público-privada para a construção de um presídio agrícola aqui em Manaus. A arrecadação com multa de trânsito no Amazonas reduziu 57%. De janeiro a novembro de 2016, o Departamento Estadual de Trânsito arrecadou 2,4 milhões a menos. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus Trânsito também teve queda no recolhimento do pagamento de multas, com déficit de 16 milhões na arrecadação deste ano. A crise econômica e a retirada dos radares fixos de fiscalização eletrônica de trânsito da capital podem ter influenciado. O Detran lançou no sistema para pagamento 31.629 multas de trânsito de janeiro a novembro de 2015, com montante estimado em R$8.388.582,68. Já no mesmo período de 2016 foram contabilizadas 27.681 multas com previsão de receita de R$6.994.126,61. Os números apontam uma redução de 12,5% do volume total de multas. A quantidade de multas pagas entre janeiro e novembro de 2015 e o mesmo período deste ano também teve queda no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. Ao todo foram 20.753 multas pagas, que geraram arrecadação para os cofres estaduais de R$4.316.573,84. Polícia. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Aconteceu que o plantão no pronto-socorro 28 de agosto foi dos mais tranquilos durante a noite e madrugada. Apenas 2 atendimentos, os 2 pessoas que foram atendidas, vítimas de acidente de trânsito. Isso eu falo na área de urgência e emergência, Paulo, porque no atendimento clínico, rapaz, o pronto-socorro 28 de agosto atendeu aproximadamente 700 pessoas. Todos que foram ao pronto-socorro 28 de agosto foram muito bem atendidos. No pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, no setor
de emergência, movimentação considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Um outro homem, um homem conhecido como Wilson, entrou na peia. Ele apanhou dos cunhados, estava valente, querendo bater na mulher. De repente chegaram os cunhados, deram... Beleza, estamos de volta e eu dizia que o Wilson levou uma pisa e deu entrada no pronto-socorro. Esse Wilson tem carinha de besta, carinha de bom moço, mas estava aprontando e acabou apanhando dos próprios cunhados. Você conhece o Wilson? O Wilson entrou na peia e foi no bairro Jorge Teixeira, onde mora o nosso querido Wilson. Apanhou e apanhou muito dos próprios cunhados. Estava valente e acabou entrando na peia. Pronto socorro Platão Araújo. Movimentação considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes, e foi o único registro à noite e madrugada no Platão Araújo, no setor de urgência. Outro Wilson Valença de Lima e Cátia Lima Nery dos Santos foram presos em flagrante após tentarem roubar um carro na Avenida Francisco Queiroz, no bairro do Manoa, ali nas proximidades da Max Teixeira. Rapaz, eles não conseguiram roubar o carro, daí chegou os populares, notaram que eles estavam ali querendo roubar, pegaram o casal e meteram a peia, pegaram a pisa. Todos os dois foram levados ao pronto-socorro. Eles estavam usando uma arma de brinquedo. O Wilson, esse outro Wilson, foi levado à delegacia, mas antes apanhou e apanhou muito. Teve ferimento na cabeça, nos braços e nos joelhos. Já a mulher não apanhou não, pegou apenas alguns bofetezinhos, mas ele apanhou e apanhou muito. E mais Paulo Guerra de polícia. Jefferson Pereira da Silva, 25 anos, foi preso nessa quarta-feira, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas no conjunto Nova Cidade. Estava vendendo bagulho, estava vendendo droga. Há quem diga que a maconha dele daquela de má qualidade, só talo, daquela que queima o dedo do viciado. O pó dele era mais rejunte do que outra coisa. Vendia droga de baixa qualidade, segundo os maconheiros lá da área do conjunto Nova Cidade. Tem um bocado por rumo de lá. Tava usando, o cara tava vendendo, o pessoal vendendo estanque aí, uma maconha, segundo eles, de melhor qualidade. Esse daí tava vendendo só talo, que queima e deixa a ponta do dedo amarela do viciado. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Mas Paulo Guerra, antes de eu falar de morte, nos chega a informação de um acidente de trânsito que atrapalha o tráfego nesse momento na rua 7 de Maio. Quem nos traz a informação é o nosso amigo Bilu da lotação. Alô Bilu, trabalhando desde as 4 horas da manhã lá na área do Santa Etelvina. Agora o morador do bairro de Santa Etelvina já conta também, viu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, com o transporte alternativo. Os amarelinhos já estão também no conjunto Viver Melhor, e no Viver Melhor 1 e no 2, e também no bairro de Santa Etelvina. Quem acha que é uma notícia pouca, meu amigo, vai servir a mais de 100 mil pessoas as lotações que vão entrar agora no conjunto Viver Melhor 1 e 2, e também no bairro de Santa Etelvina, que avisa nosso amigo Bilu da lotação, dirigindo o seu carro, ouvindo o Jornal da Manhã. Morte na rua Laços do Amor, na Rua do Amor. A morte passeou de motocicleta. Aconteceu um crime nada romântico na Rua do Amor. O motoqueiro fantasma chegou na Rua do Amor. Ele estava à procura de sua vítima. De repente encontrou o homem da rua, desceu da moto e saiu disparando. 1,
3 balaços no corpo da vítima, que acabou não resistindo aos ferimentos. O homem tinha aproximadamente 35 anos de idade e foi barbaramente executado na Rua do Amor à noite de ontem. Monte das Oliveiras. 30 minutos dessa madrugada, um homem de aproximadamente 30 anos de idade foi brutalmente assassinado com dois balaços na cabeça, e após receber os disparos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu com 2 balaços, um no peito, outro na cabeça, e o crime aconteceu, repito, no bairro Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras antigamente era onde o Todo-Poderoso procurava para fazer suas meditações e rezar, até que uma das vezes apareceu o cão para tentá-lo e não teve sucesso. Agora, qualquer tentaçãozinha, um mata o outro no Monte das Oliveiras. E assim aconteceu na madrugada de hoje, quando o homem matou o seu adversário com 2 balaços no pensamento, 2 balaços na cabeça. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 42 exames de corpo de delito. Dentre eles, um homem que levou uma garrafada na cabeça, uma garrafa de vinho, daquela que tem o nome do santo. A esposa, ao pegar no telefone do marido, viu alguns zap-zaps com conversas calorosas com uma outra mulher. Ela pegou a garrafa de vinho, estava reservada para o Réveillon, e quebrou na cabeça de seu amado. É contigo, Paulo Guerra. Os números das loterias. Vamos começar com a dupla cena, concurso 1588, primeiro sorteio, dezenas 10, 12, 17, 40, 45 e 49. No segundo sorteio, dezenas 02, 10, 16, 22, 37 e 46. No segundo sorteio, um ganhador. Ele vai receber R$57.302,63. Ele é de Serra, no Espírito Santo. Aqui na concurso 4.271 também acumulou dezenas sorteadas 16, 26, 35, 53 e 77. 16, 26, 35, 53 e 77. A estimativa de prêmio para hoje é de R$6.800.000. Time Mania, concurso 974. Time do coração foi o Flamengo. Dezenas 13, 20, 35, 44, 50, 56 e 75. 6h39. Esportes. Buscando se reconstruir após o acidente aéreo que vitimou grande parte de seu elenco, a Chapecoense pode iniciar sua retomada no futebol justamente contra o último time que enfrentou antes da tragédia ocorrida há um mês. Nesta quinta-feira, João Carlos Maringato, o diretor de futebol da Chape, afirmou que a equipe catarinense está muito próxima de firmar um amistoso contra o Palmeiras em janeiro, que poderá ser realizado no dia 21. O atacante Fred do Atlético recebeu sondagens para se transferir para o futebol chinês nesta janela de mercado. A venda do jogador, no entanto, é improvável neste momento. O Atlético não pensa em abrir mão do jogador. O Botafogo anunciou de forma oficial a contratação do meia Montilho como reforço para 2017. O jogador é o principal reforço alvinegro para a disputa da Libertadores. O argentino chegou nesta quinta-feira ao Rio de Janeiro, realizou exames médicos e assinou o contrato por uma temporada. Os atletas favoritos à conquista da tradicional corrida internacional de São Silvestre, que em 2016 completa 92 anos de existência, já estão em São Paulo. No início da tarde de ontem, os corredores deram entrevistas a jornalistas em um hotel na região da Avenida Paulista e falaram sobre a dificuldade da prova, que acontece amanhã deste sábado, dia 31, com largada do pelotão feminino às 8h40 e do masculino às 9h. Horas e 44 em Manaus. Vamos voltar às ruas da cidade com informações de Alberto Peregrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, nós recebemos informação agora há pouco de que havia um encontro de cadáver. Um cadáver foi encontrado no bairro Campo Dourado. Pois bem, Paulo, nós seguramos a informação para checar a veracidade e trata-se de um homicídio mesmo, Paulo. A unidade externa do Jornal da Manhã está aqui na rua Xingu, número 802, no bairro Campo Dourado. O homem foi pipinado a facadas, foi completamente cortado, Paulo, a golpes de teçado, de faca, e tem também pedaços de gargalo de garrafa. O homem não foi identificado ainda, está no local, Paulo Guerra, do crime. Ele veste apenas uma bermuda azul, está sem camisa, e trata-se realmente de um homicídio de um homem até o momento não identificado, corpo encontrado agora há pouco. Departamento de perícia já no local, aguardando tão somente o carro-tumba do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra. 6h45 em Manaus. As agências bancárias do país não abrirão nesta sexta-feira devido ao feriado do Ano Novo e só voltam a funcionar normalmente na próxima segunda-feira, que é dia 2. As contas de consumo como água, energia e telefone, carnês e boletos que vencem hoje podem ser pagos na segunda sem juros ou multa. Dezenas de milhares de estudantes com contrato do Fundo de Financiamento Estudantil FIES têm até esta sexta-feira, dia 30, para realizar o processo de prorrogação do contrato para o ano que vem. De acordo com o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o prazo para realizar o processo de renovação do CIS-FIES termina às 23h59 desta sexta-feira. O desemprego no país foi de 11,9% em média no trimestre de setembro-novembro, segundo o IBGE. A taxa é a mais alta desde que o Instituto começou a publicar a pesquisa em 2012. No período, o número de desempregados no Brasil foi de 12,1 milhões de pessoas. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal de outubro deste ano decidiu que o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços deve incidir nos valores das assinaturas. Até então, o imposto só era cobrado nas ligações e outros serviços. A decisão foi tomada em processo em que a Oi e o Estado do Rio Grande do Sul questionavam a cobrança da taxa. A mudança passa a valer a partir de 1º de janeiro. Portanto, as tarifas sobem a partir de domingo. O Ministério da Educação está dando os primeiros passos para alterar o formato do Enem. Deve ser lançada em janeiro uma consulta pública sobre o modelo do exame. Em debate estará a proposta de que o teste volte a ser aplicado em um único dia e não mais no sábado e no domingo. A polícia segue apurando se o carro e o corpo achados carbonizados no Rio de Janeiro são do embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, desaparecido desde segunda-feira. O veículo tem a mesma placa e as mesmas características do que foi alugado pelo embaixador. O ministro do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro, acatou o recurso do governo federal e liberou nesta quinta-feira o repasse aos municípios ainda em 2016 de uma verba extra de cerca de 5 bilhões da chamada repatriação de recursos mantidos ilegalmente no exterior por brasileiros. Diante da decisão do ministro do TCU, a assessoria do Ministério da Fazenda informou na noite desta quinta-feira que o Tesouro Nacional emitiu a ordem bancária e o dinheiro entrará nesta sexta na conta dos municípios. Quase 20% dos prefeitos do país que vão assumir o cargo neste 1º de janeiro governarão municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública. O levantamento feito pelo UOL aponta que 999 cidades têm decretos reconhecidos pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil com validade até 2017. O país possui 5.570 municípios. Com a pior seca do Nordeste, quase metade dos municípios da região entram 2017 em emergência. São 853 dos 1.794 municípios em emergência válida até alguma data do próximo ano. O presidente Michel Temer assinou o decreto que reajusta o salário mínimo de 880 para 937 reais. O novo valor entrará em vigor já a partir do domingo, 1º dia do ano de 2017. O aumento equivale a 6,47%. O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu nesta sexta-feira no mercado de futuro de Londres, cotado a 56 dólares e 13 centes, em baixa de 0,01% em relação ao fechamento de ontem. Os mercados acionários chineses tiveram ligeira alta nesta sexta-feira, último dia de operação de 2016, mas o índice de Blue Chips terminou o ano com uma queda acumulada de mais de 11%, apesar dos sinais de resiliência na segunda maior economia do mundo. Os Estados Unidos expulsaram 35 diplomatas russos por suposta interferência nas eleições americanas de 2016. Os diplomatas têm 72 anos para deixar os Estados Unidos. O presidente Barack Obama havia prometido adotar medidas contra a Rússia ao acusar autoridades do país de hackear o Partido Democrata e a campanha da candidata Hillary Clinton.
Um total de 170 pessoas de nacionalidade marinesa foram retiradas ontem da Líbia, país que vive um grande momento de instabilidade, levadas de volta para o Mali, informaram nesta sexta-feira a agência F, fontes aeroportuárias. Conflitos entre rebeldes e forças do governo sírio ocorreram poucas horas após o cessar-fogo entre as partes entrar em vigor à meia-noite, 20 horas de quinta-feira em Brasília, segundo um grupo de monitoramento da guerra na Síria e um grupo rebelde. Rebeldes violaram o acordo de trégua e assumiram uma posição na província de Hama, segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos, que monitora o conflito. Já Mohamed Rashid, porta-voz do grupo rebelde Jais Al-Nasser, afirmou que forças do governo do ditador Bashar al-Assad violaram a trégua, bombardeando áreas nas aldeias de Atshan e Sheikh, na província de Idlib, que faz fronteira com Hama. Até o momento são as únicas informações de que a trégua não tem sido respeitada. A agência de notícias Reuters classificou os ataques de isolados e o Observatório Sírio informou horas depois que a calma geral continua. Enquanto isso, as Forças Armadas da Turquia comunicavam que aviões russos realizaram 3 ataques aéreos contra o Estado Islâmico em Al-Bab, ao norte da Síria, em apoio de uma operação militar turca contra o grupo terrorista, segundo informações do jornal Hurriyet. O exército turco também realizou ataques aéreos em Al-Bab, que culminaram com as mortes de outros 26 membros do grupo jihadista. Na mesma operação, um soldado turco morreu e outros 5 ficaram feridos após um ataque do Estado Islâmico. O exército turco também realizou ataques aéreos em Al-Bab, que culminaram com as mortes de outros 26 membros daquele grupo. Na mesma operação, um soldado turco morreu e outros 5 ficaram feridos após um ataque do EI. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, denunciou ontem a falta de apoio dos países da OTAN, aliança militar a qual pertence a Turquia, na luta contra o Estado Islâmico na Síria. 6h51 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Salário mínimo sobe para 937 a partir de janeiro. Folha de São Paulo. Alckmin congela tarifas de trem e metrô em 3,80. O Estado de São Paulo. TCU libera repasse e municípios vão receber recursos da repatriação nesta sexta-feira. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Desemprego atinge 12 milhões, novo recorde da série histórica. Valor econômico. Bolsa encerra 2016 como o melhor investimento, seguida por renda fixa. Estado de Minas. Policiais militares são presos na Grande BH por suspeita de tráfico de armas. No Recife, Jornal do Comércio. Delator da Lava Jato fez Petrobras investir 9 bilhões em petroquímica vendida por 1,26 bilhão. Fortaleza, Diário do Nordeste. STJ nega liberdade a 11 PMs acusados de chacina em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Obama expulsa 35 agentes russos após suposta interferência nas eleições. O Brasil Econômico. INSS quer nova medida provisória para revisar a aposentadoria por invalidez e auxílio doença. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Indústria fecha novembro com menos 655 vagas em Manaus. Agora. Homem é assassinado com 17 facadas por traficante de drogas. Em tempo. Governo vai construir 14 mil casas populares. A crítica. Risco total, 20 mil multas. Vamos largar o celular, gente. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Aderaldo Reis, Hélio Ramos, J. Rai e Alberto Peregrini com o noticiário policial. A operação de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação é Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nota de falecimento. Familiares do senhor Joel Maciel Gonçalves, de 81 anos de idade, comunicam seu falecimento ocorrido aos 10 minutos da madrugada de hoje no Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto. Seu corpo será velado a partir das 9 horas da manhã de hoje na Igreja Adventista do Morro da Liberdade, de onde ele era diácono. A Rádio Difusora noticiou com profundo pesar o falecimento do senhor Joel Maciel Gonçalves. 24 horas no ar, Difusora FM.